A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Paul Inchou. Como melhorar a sua autoimagem manifestando a imagem de Cristo, da série Soluções para os Problemas da Vida, pregado no ano de 1980. A Bíblia nos diz em 1 João capítulo 3 e o versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Nós sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E em Gênesis capítulo 1, versículos 26 ao 28 diz: Façamos o homem para nossa imagem e semelhança. O desejo de Deus é que você desenvolva uma autoimagem do vencedor, que você desenvolva uma autoimagem aonde a imagem de Deus se evidencie através da sua vida. Esse é o plano de Deus para todo sempre e eternamente. É essencial ao verdadeiro êxito uma autoimagem positiva e realista. Mas durante o curso de um dia, qualquer um de nós somos expostos a influências negativas. Por todo o decorrer de nossas vidas, com frequência, abrigamos autoimagens prejudicadas. Desejamos libertar-nos, descobrir nossos potenciais completos, mas não podemos. Maior do que nosso desejo de expansão é a necessidade de sermos coerentes com nossas pobres autoimagens. Insatisfeito com o que somos, tentamos imitar os outros. No início do meu ministério, poucos sermões meus tinham sucesso. Minha autoimagem de pregador era baixa e minha frustração crescente. Primeiro, eu queria ser como Billy Graham. Ouvia muitas vezes seus sermões e até mesmo cheguei a decorar alguns. Quando eu pregava em minha igreja, tentava falar como ele. Começava meus sermões dizendo senhoras e senhores. Mas ao chegar para a metade do sermão, minha respiração era difícil e estava completamente exausto. Percebi que não podia ser igual a Billy Graham. Em seguida, decidi que desejava ser igual a Oral Roberts. Tentava pregar com seu estilo dinâmico e peculiar, esperando resultados similares em minha congregação. Mas nada acontecia. Me sentia completamente desanimado e orava a Deus dizendo: Deus, desejo ser igual a Billy Graham ou então a Oral Roberts. Por favor, me ajude. Então, o Senhor, através do seu Espírito Santo, me falou ao coração: Meu filho, preciso somente de um Billy Graham e de um Oral Roberts nesse mundo. Desejo que você seja o primeiro e único Paul Inchou. Veja, meus irmãos, muitas vezes estão aí à nossa frente os obstáculos a uma autoimagem positiva, aonde possamos expressar a imagem de Deus através da nossa vida. O mesmo acontece com todos nós. Deus fez cada um de nós uma criatura única, cada um com uma autoimagem individual. É nossa responsabilidade edificar essa autoimagem
explorar e desenvolver os potenciais dados por Deus. Há, contudo, obstáculos dos quais devemos ter consciência se nos sentimos desencorajados para desenvolver por completo o que Deus tem para a nossa vida. Um desses obstáculos é o hábito contínuo da autodepreciação. Muitos se rebaixam a si mesmos, apontando suas incapacidades. Podem ter desejo intenso de entrarem em um campo específico, mas a depreciação constante de suas capacidades impede essas pessoas continuamente de fazer o que eles têm vontade. Passam a vida em uma mediocridade, jamais se tornando o que poderiam ter sido. Outros são impedidos por um senso falso de segurança. Embora possam estar insatisfeitos consigo mesmos, temem mais o perigo do que o risco. Na privacidade de suas mentes, raciocinam: tenho um bom emprego, um bom negócio. Embora às vezes penso que podia ser mais, é melhor ter segurança. É melhor me conformar com o que eu sou agora e ficar contente. Para alguns, a competição é um obstáculo. Seu maior medo é o fracasso. Seu inimigo maior são eles mesmos. Vivem a vida tranquilamente, jamais compreendendo a aventura de viver. Para a maioria, o maior inimigo de uma autoimagem sadia é a memória viva de detalhes de fracassos passados, culpa e condenação. Às vezes, essas pessoas negam a si próprias a cura de suas recordações, por se sentirem mais para a vontade com as acusações do passado do que com as aspirações do futuro. Mas não importa o que lhes esteja impedindo o desenvolvimento de uma imagem positiva, aonde você possa resplandecer e demonstrar a imagem de Deus através da sua vida, a imagem do vencedor ou da vencedora, você que está ouvindo essa mensagem. Você pode vencer todos os obstáculos, colocando em ação os 5 passos seguintes. Primeiro passo: use a imaginação. Muitos sofrem por causa de uma maneira negativa de pensar. Acham que seu estado físico é sem esperança, que são fracassos em seus negócios ou que ninguém os ama. Deus opera através da imaginação do homem. Enquanto a pessoa permitir que pensamentos negativos lhes dominem a mente, o próprio Deus é impedido de ajudar tal pessoa, porque a imaginação, no que diz respeito ao controle individual, é ainda mais forte do que a vontade e a força de vencer. Certo ex-alcoólatra não bebia havia 6 meses. No dia quente de verão, ele começou a sonhar acordado, imaginando quão gostosa seria uma cerveja gelada. Além disso, uma só não faria mal nenhum, raciocinou ele. Foi a um bar e tomou uma garrafa de cerveja. Desde esse dia voltou ao seu antigo hábito. Se ele não tivesse permitido que a imaginação o levasse a sonhar acordado, teria sido salvo da sua autoimagem de alcoólatra. Conheci certa mulher que sofria muito com a obesidade, que se tratara com vários médicos em diversos hospitais. Experimentou variados tipos de remédios e muitos métodos para emagrecer. Ajudaram-no um pouco, mas os resultados nunca foram duradouros. Com o tempo, ela se tornou profundamente deprimida e comia constantemente. Então ela decidiu mudar sua autoimagem, usando a imaginação. Começou a visualizar a si mesma como esbelta. O apetite logo começou a diminuir, perdeu peso e agora ela é mesmo esbelta. A Bíblia nos ensina a importância de usar a imaginação. A história de Adão e Eva é um exemplo disso. Eva foi tentada por Satanás a comer do fruto da árvore proibida.
permitindo que as palavras de Satanás lhes enchessem a mente e dominassem a imaginação. Ela ficou a olhar para a árvore e a pensar quão agradável era. Então, desenvolveu um tremendo desejo de comer do fruto proibido. Apesar de sua forte força de vontade, ela foi atraída para o fruto, comeu e deu dele a Adão, seu marido. Com este ato, visualizado na imaginação de Eva, Adão e Eva caíram. Com o pecado, desenvolveram a autoimagem do homem decaído. Foi somente mediante a vida sem pecado, morte e ressurreição de Cristo, o segundo Adão, que se fez provisão completa para que o homem fosse restaurado a uma autoimagem sadia. Jesus, ele veio para a terra para representar a imagem de Deus. Tudo aquilo que Deus tenciona que o homem seja, Deus demonstrou através da vida do seu Filho Jesus Cristo. E você que ouve essa mensagem, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Deus deseja mostrar essa imagem do vencedor, do forte, daquele que é abençoado através da sua vida. Veja, o segundo Adão, ele fez as provisões corretas para que nós tivéssemos tudo o que nós precisássemos para que manifestássemos a imagem de Deus. Se você deseja mudar sua autoimagem, comece mudando a imaginação. Sugiro que você ponha a imaginação na bênção tríplice de Deus mencionada neste versículo. Amado, acima de tudo, faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Terceira epístola de João, versículo 2. Aqui Deus apresenta uma bênção tríplice que deseja que você tenha, você mesmo. Deus deseja que você seja próspero no reino espiritual, físico e material. Tendo por base esta passagem, imagine a si mesmo crescendo em sua vida espiritual. Imagine seu negócio tornando-se próspero. Imagine seu corpo sendo tocado pelo poder curador de Deus. Visualize a si mesmo sob esta bênção tríplice, concedida pelo poder de Deus. Deixe que sua mente descanse nestas coisas e Deus começará a criar uma autoimagem renovada para você. Segundo, estabeleça uma nova identidade. Se você se identificar com uma baixa autoimagem, continuará a considerar-se deficiente. Você não apenas deve usar a imaginação a fim de mudar seu autoconceito, mas também deve utilizar a mente no esforço para estabelecer uma nova identidade. Identidade livre de autodepreciação, de falso sentimento de segurança, da memória e temor do fracasso, livre de culpa e condenação. Pode parecer impossível localizar o ponto focal de tal identidade. Mas com Cristo, todas as coisas são possíveis. Ao fixar nossa fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo, podemos tornar nossas identidades criativas e vitoriosas. Sei disso por minha própria experiência. Nasci na Coreia durante a ocupação japonesa. Nossos vencedores se orgulhavam de sua origem e continuamente degradavam a herança coreana. Até mesmo em nosso próprio país, éramos considerados cidadãos de terceira classe ou terceira categoria. Nossa população toda sofreu de autoconceito nacional baixo. Quando eu estava no ginásio, meus pais me levaram para a escola e eu me senti completamente perdido. Sim, porque o meu país foi invadido pelos comunistas, uma invasão marcada pelo começo da Guerra Coreana. A guerra levou o pouco que tínhamos e minha família vivia em extrema pobreza. Houve dias em que a refeição seguinte era uma grave incerteza
e noites quando a doença enchia meu corpo de dores. Mas quando aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, imediatamente soube que eu era diferente. Era um filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Falava com Deus como se ele fosse meu amigo íntimo. Daí, comecei a desenvolver uma tremenda atitude positiva para com os meus próprios pensamentos, minha vida e a minha autoimagem. Mediante a fé em Jesus Cristo, me elevei acima da pobreza de minha situação física, mental e espiritual. Adquiri uma nova identidade. Descobri que, ao me tornar cristão, significava receber uma nova nacionalidade. Pode ser que você seja cidadão inglês, francês, alemão ou brasileiro. Eu sou cidadão coreano, mas quando colocamos nossa fé em Cristo, cada um de nós se torna cidadão do reino dos céus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1 e o versículo 13. Minha nova identidade em Cristo significava que eu tinha uma nova posição. A maioria pensa que nós, os crentes, não passamos de pessoas comuns, que buscam algo melhor. Mas quando nos tornamos crentes, cessamos de ser pessoas comuns. Pela graça de Jesus Cristo, você e eu estamos assentados nos lugares celestiais. Embora fisicamente vivamos em nossos países, espiritualmente estamos assentados com Cristo para a destra do Pai. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 2 e o versículo 6. Com minha nova identidade, também descobri que tinha um novo tipo de vida. Ao nascermos como seres humanos, recebemos a natureza humana. Ao nascermos no reino espiritual, recebemos a natureza espiritual. Agora somos destinados a gozar da vida divina por toda a eternidade. E esta é a diferença entre o crente e o incrédulo. O incrédulo tem apenas a vida natural, o crente também tem a vida de Deus, e isso diferencia. Se você basear sua nova identidade no temporal, será desapontado. Cristo lhes oferece muito mais, uma nova nacionalidade que lhes dará orgulho e confiança, uma nova posição de segurança e oportunidade para a aventura criativa, uma nova vida com pecados perdoados e culpa e condenação apagadas. Venha Cristo e estabeleça uma nova identidade, a imagem e semelhança de Deus se manifestando através da sua vida, a qual você pode desenvolver para a eternidade, começando nessa vida, nessa terra. Terceiro, fixe metas definidas. O homem é um organismo buscador de metas. Sua personalidade é controlada não tanto por suas realizações passadas e ambiente presente, como por suas metas futuras. Tenho aconselhado dezenas de milhares de pessoas, a maioria das quais enfrentam fracasso e enfrentaram também. Não tiveram metas definidas em suas vidas e realizaram pouco de substância. Uma vida não focalizada é uma vida desperdiçada. E uma vida desperdiçada está exposta para a autoimagem baixa. Se você não tiver metas, onde focalizará suas habilidades? Como você irá dirigir sua vida? Mas se você fixar uma meta orientado para Deus, orientado por Deus e orientada pelo Espírito Santo de Deus, você terá sucesso. Esse êxito pode ser grande ou pequeno, mas ainda será êxito. Você deve ter metas definidas em seu viver cotidiano. Pela manhã, escreva a meta que deseja alcançar nesse dia. Escreva uma meta anual.
Deixe que sua vida se concentre e focalize totalmente nessas metas. Então, para a medida que você buscar a Deus segundo os seus objetivos, sua autoimagem é influenciada e melhorada através do poder do Espírito Santo na sua mente, na sua vida, no seu corpo e no seu exterior. Suas realizações transformação em meios para a construção de uma autoimagem mais elevada, a imagem de Deus. Dizem os cientistas que durante a vida toda usamos apenas 10% de nossa capacidade mental. De modo que, durante sua vida, você também precisa de uma meta definida, última e eterna. Essa meta eterna é a vida eterna no céu, por meio da fé em Cristo Jesus, e uma vida na terra para a glória de Deus. Deus deseja que você pense na eternidade, mas Deus deseja que você também pense em uma vida abençoada nessa terra. Esta deve ser a nossa meta última, a vida eterna. Mas você também deve ter metas para esta vida. Embora você tenha êxito em tudo o que fizer, seja nos negócios, política, escola, sociedade e família, se não possuir essa meta última e eterna, jamais terá satisfação necessária de uma autoimagem sadia. Quarto, fale palavras positivas. Muitos usam a linguagem diária de modo promíscuo. Isto é muito perigoso. A palavra falada é o material básico com a qual Deus criou o universo. Deus nos deu a capacidade de falar e expressar-nos com palavras. Pela palavra falada, criamos nosso universo de circunstâncias. A maioria pensa que vivemos nossas vidas pelas aparências, mas isso não é verdade. Por meio da palavra falada, você cria uma imagem de êxito ou do fracasso. Permita-me exemplificar o poder da palavra falada. Eu poderia dizer: faz muito frio hoje. Está tão frio que a água encanada se congelou e há gelo no telhado. Imediatamente você forma uma imagem de um dia frio de inverno. Você quase pode ouvir o vento frio soprar. Quase pode ver a neve cair ao seu redor. Essa imagem pode ser tão viva em sua mente que você comece a imaginar onde foi que deixou o casaco de inverno ou onde guardou o suéter de outono. A seguir, deixe-me dizer, está extremamente quente hoje. Está tão quente que mal posso suportar as roupas sobre o corpo. A sua imagem do dia muda e você pode quase sentir o sol quente, o ar na sala morno e abafado. Sua respiração se apressa e você sente sede de água fresca. Falei acerca do mesmo dia, mas minhas palavras foram diferentes, como o foram sua imaginação e as imagens que você criou do dia. Cristo compreendia o poder da palavra falada. Ao encontrar-se Jesus com Simão, ele mudou-lhes o nome para Pedro. Em hebraico, Simão significa cana e indica uma personalidade levada pelo vento, alterada por opiniões insólitas. Pedro, porém, significa rocha. Apresenta a imagem de alguém estável, não dobrável e de quem podemos depender. De modo que, todas as vezes que chamassem o nome de Pedro, uma afirmação positiva de uma autoimagem, um autoconceito mudado era impregnada em sua mente. Ele já não era a cana dobrável, mas a rocha firme. E toda vez que ele dizia seu próprio nome, afirmava uma autoimagem positiva. Pedro, 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 rocha, rocha, rocha. Não é de surpreender que Pedro se tenha tornado um dos apóstolos de Cristo mais estáveis e dignos de confiança. Todos nós, ocasionalmente, somos desapontados, mas jamais devemos permitir que os desapontamentos
despertem palavras negativas de ressentimento e raiva, palavras que levam para autocomiseração e depressão, para uma autoimagem sobria. Melhore sua autoimagem com palavras positivas. Deus prometeu nos dar todas as coisas e disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos capítulo 8 e o versículo 28. Conhecendo a promessa de Deus, você pode falar positivamente. Você pode estar em uma atitude de louvor a Deus ainda na situação mais difícil. Portanto, guarde suas palavras e leve sua autoimagem para as alturas dos lugares celestiais, para que ela venha se conformar e se moldar à imagem de Deus que Deus tensiona para a sua vida, a imagem do vencedor. A Bíblia nos diz e nos fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E por fim, exerça a fé positiva. Mas muitas vezes não é suficiente dizer palavras positivas. Você também deve exercer fé positiva na autoimagem que visualizou em sua imaginação. Como pessoa com nova identidade, você deve expandir-se em uma vida de fé, confiante nas metas definidas que fixou, sabendo que Deus está trabalhando em seu favor e que elas vão se realizar. Todos nós nascemos com certa quantia de fé. Se os gênios não tivessem fé em si mesmos, não poderiam conseguir grandes realizações. Há também o caso de estudantes medíocres que não se saem bem na escola, mas, de alguma forma, depois de se formarem, alcançam realizações brilhantes. Esses ex-alunos puseram sua fé em ação e, com a confiança em uma autoimagem elevada, exibiram capacidades notáveis. O mesmo é também verdadeiro no nível espiritual. Para melhores resultados e os únicos que realmente duram, a fé humana deve estar ligada com a de Deus. A obra de Deus é a fé, pois Ele pode criar qualquer coisa nessa vida. Se você colocar sua fé na de Deus, a fé dele criará habilidade e poder divinos em você, capacitando-o a melhorar e conservar uma autoimagem sadia. Se você deseja melhorar sua autoimagem, comece utilizando a imaginação. Visualize ideias positivas. Estabeleça uma nova identidade baseada em Cristo e você descobrirá uma nova nacionalidade, uma nova posição e um novo tipo de vida. Jamais negligencie a colocação de metas definidas e a importância de falar palavras positivas. Acima de tudo, exerça fé positiva. Permita que Deus melhore sua autoimagem e você se tornará uma luz brilhante para um mundo escuro e necessitado. Que Deus abençoe vocês. Em nosso próximo encontro, vamos aprender como construir relacionamentos certos e estáveis. Pessoal, quero agradecer a vocês de todo o coração a companhia. Que Deus abençoe ricamente em todas as áreas de sua vida. Que seja próspera a sua vida como é próspera a sua alma. Muito obrigado pela companhia. Se essas palavras têm sido importantes para você, esses estudos, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho porque está vindo muitas coisas boas para você ser notificado. Dê o seu like, é importante para o canal. E também compartilhe com outras pessoas. Tem muitas pessoas necessitando da palavra de Deus. Vamos levar o Evangelho de Cristo aos corações. Todas as quintas-feiras, a partir das 22 horas, nós temos um encontro marcado, eu, pastor Gilson Soares, trazendo as leis da fé. As leis da fé para a cura, para milagres, para a salvação, para uma vida em abundância, para todas as áreas da sua vida, para a área financeira, existem as leis da fé. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Fique com Deus, muita paz, muita luz, muitas felicidades, vida em abundância e sucesso na sua caminhada.